Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim. Desde já no início dessa aula, desse vídeo, eu quero te pedir, clique aí no botão vermelhinho, inscrever-se aí abaixo do vídeo, ative as notificações, tá bom? Para você receber as próximas aulas que eu postar aqui no canal e também deixa aí o seu joinha, o seu like, para fazer com que o canal cresça e seja divulgado também a outras pessoas, tá bom? Então vamos começar a aula, vamos orar, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos. Queremos, ó Pai, te conhecer e prosseguir em te conhecer. A tua palavra, meu Deus, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. A tua palavra declara que a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E assim nós queremos, meu Pai, te conhecer e prosseguir em conhecer, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa que está assistindo agora, abençoe cada família, abençoe, ó Deus, a tua igreja na face da terra. Abençoe também os pregadores do telhado que têm contribuído para manter aqui esta obra, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Muito bem, hoje nós vamos estudar o nível Master, a matéria, a disciplina são os livros poéticos, e hoje nós vamos estudar a aula de número 12. A aula de número 12 é a respeito do livro de Provérbios. O versículo inicial aqui da apostila está em Provérbios 3, no versículo 13, que diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Sem sombra de dúvida, o tema central de Provérbios é a sabedoria. Provérbios foi escrito não só por Salomão, muitos pensam que foi só por Salomão. Os 29 primeiros capítulos de Provérbios foram escritos por Salomão. E detalhe, os primeiros 24 capítulos com Salomão em vida, do 25 ao 29, o próprio texto diz, né, se você ler lá Provérbios 25, do versículo 1 em diante, que foram os provérbios de Salomão, todavia organizados pelos homens do rei Ezequias. Ezequias foi um descendente de Salomão, viveu cerca de 230 anos aproximadamente após Salomão. Então ele organizou esses capítulos do 25 ao 29 e colocou lá também. Nós temos o capítulo 30 de Provérbios, que foi escrito pelo sábio Agur, e o 31 pelo sábio Lemuel. Mas a maioria foi escrita por Salomão. E logo no início, no capítulo 1, ele diz qual é o propósito. Eu quero ler para você, eu vou ler aqui Provérbios capítulo 1, só os primeiros versículos. Eu vou ler aqui na King James, é uma excelente tradução que facilita muito a compreensão bíblica. Até lhe aconselho, se você puder, adquirir essa tradução. King James tem aplicativo, né? Você pode baixar aí no teu celular o aplicativo. A maioria dos aplicativos tem as versões, aí você baixa, né, a BKJ, né, Bíblia King James, tá bom? Chama King James, tradução do rei Tiago. A primeira tradução foi de 1611 na Inglaterra. Então aqui Provérbios 1, verso 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o texto aqui é claro, o propósito do livro de Provérbios é trazer sabedoria, mas a sabedoria que não foi produto da mente de um homem, a sabedoria vinda do próprio Deus. Lembrando, né, o contexto bíblico, quando Salomão assumiu o trono, né, você pode conferir lá no livro de Reis, você pode conferir, segundo o livro de Crônicas, capítulo 1, ele vai lá no Monte Gibeão, oferece a Deus 1000 bois em sacrifício, e o Senhor aparece a ele e diz: peça o que você quiser que eu te dê. E o texto diz que ele pediu sabedoria
para governar o povo de Deus com justiça, sabedoria, mas não a sabedoria humana, uma sabedoria vinda do próprio Deus. A maioria dos estudiosos são unânimes em dizer que Salomão escreveu Cantares na juventude, no início da vida, do reinado, ainda jovem, Provérbios no auge, no ápice da sua sabedoria, e Eclesiastes ao final da vida. Nós vamos estudar nas próximas aulas ainda também o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Mas o assunto, a temática de hoje dessa aula é o livro de Provérbios. Então o livro de Provérbios, amados, retrata e relata, a prudência, o entendimento, os relacionamentos da vida diária. Provérbios não está preocupado em relatar, por exemplo, a lei, os costumes, está preocupado com a praxe, a prática da vida. Como o homem deve se relacionar, à luz da orientação divina. Deus, ele nos abre o entendimento, nos abre o discernimento, a compreensão, E aquilo que ele fez com Salomão, ele não fez só com Salomão, ele faz conosco também está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança no rosto, peça com fé, Então, se nós pedirmos sabedoria, o Senhor vai dar, uma sabedoria inspirada por Ele. Essa sabedoria foi a sabedoria que Salomão repartiu. Lembrando que ele não escreveu só esses aqui, Primeiro livro de Reis 4, o versículo 29 em diante, diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Olha só, Deus deu e deu com abundância. Eu li esse texto para você na Almeida. Deixa eu ler esse mesmo texto na King James. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria divina outorgada a Salomão, estou continuando a leitura, versículo 30. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Olha o verso 32. Ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Olha só. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o esopo que cresce nos muros. De igual modo discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber deste rei. E não só esses enviados, os próprios reis vinham também saber da sabedoria de Salomão. No segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 9, olha o que o texto diz aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 9, o texto começa falando a respeito da visita da rainha de Sabá. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela veio ouvir pessoalmente. Ela fica boquiaberta quando ela vê Salomão falando, a sabedoria de Salomão, e o texto diz que ela observa tudo. A comida que era servida, a maneira que os pratos, os talheres eram colocados na mesa, as roupas dos servos, a maneira que se sentavam, ela observa tudo. Quando ela ouve Salomão falar, ela diz: aquilo que eu ouvi na minha terra não é nem metade daquilo que eu estou presenciando. A sua sabedoria sobrepujou, é muito maior. Muito bem, ela traz diversos presentes a Salomão. Salomão dá outros presentes a ela, muito mais valiosos. Mas aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, no versículo de número 23, diz assim, vou ler na King James: todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir a sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem
ungira. Olha só, muito forte, né? Então, a sabedoria de Salomão não vinha dele mesmo. A sabedoria de Salomão vinha de Deus, vinha do Espírito Santo. Então, muito bem, ele escreveu 3.000 provérbios, só que nem todos fazem parte do livro que levam o nome dele, né? O Espírito Santo levou a selecionar aquilo que iria fazer parte da Escritura. E essa Escritura poderosa traz ensinos para nós, traz ensinos de maneira fantástica, não é? Ele reuniu esse conhecimento, ele editou e compilou. O dicionário, aqui na apostila, na página 2, né? O dicionário Roais define provérbio como a segunda definição. Na Bíblia, pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar, exortar, pensamento, máxima. Olha só, deixa eu ler esse comentário aqui, tem um autor chamado John Hagee. Ele comentou, esse estudioso, dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui, a palavra hebraica para provérbio é machal e significa comparação, similaridade, paralelo. Um provérbio faz uso de comparações ou figuras de retórica para fazer uma observação forte e ao mesmo tempo pungente. Provérbios têm sentido definido como um livro que usa ilustrações simples para expor as realidades fundamentais da vida. Esses axiomas não são teóricos, mas práticos, fáceis de memorizar, baseados nas experiências da vida real e criados para serem usados no decorrer da vida. Os provérbios são afirmações gerais e ilustrações de uma verdade eterna, a qual reconhece exceções à regra, mas concorda com elas, né? A palavra-chave de provérbios é sabedoria. Por isso nós iniciamos o versículo inicial dessa aula, né? Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E é interessante, amados, que Deus conclama o seu povo, né, em todos os tempos, a buscarem o conhecimento que vem dele. No livro do profeta Oséias, né, está escrito lá em Oséias 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus. Querido, querida, quem tem conhecimento de Deus tem um conhecimento muito maior. Se você ler lá Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, na época, antes dele conhecer a Cristo, ele já era poliglota, já falava vários idiomas, né? Paulo falava pelo menos 4 idiomas. Falava o hebraico, que era a língua das escrituras, falava o aramaico, que era o idioma local na época, falava o grego, que era o idioma mais falado do mundo, e falava o latim, que era o idioma do Império Romano. Mas Filipenses 3, ele traz um resumo lá do currículo dele, ele diz que tudo aquilo que ele tinha até então, ele considerava esterco pela excelência do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo, do Senhor, é muito maior, é muito superior. E ele compreendeu esse conhecimento, por isso que ele vai dizer lá em Romanos 11, versos 33 em diante, quão profunda são as riquezas do conhecimento e do saber de Deus. Deixa eu ler para você aqui, Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo de número 11, o versículo de número 33 diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, a sabedoria do Senhor é profunda, é rica, é vasta, né? E ele deu essa sabedoria a Salomão, e Salomão dividiu com o povo. E ele não deu só a Salomão, ele também divide conosco, né? Também divide conosco. Hoje é só pedir que ele nos dá. E é interessante que no próprio livro de Provérbios, no capítulo de número 4, no versículo de número 18, vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui, olha que provérbio poderoso. Uma palavra, a palavra inteira, né? Mas esse conselho aqui é importantíssimo. Provérbios 4, versículo 18, diz o seguinte, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha só, a vereda aqui fala do caminho, da jornada, né? Aqui está se fazendo analogia com a jornada da nossa vida. O que é a luz da aurora? Se você que me assiste agora, você já viu o sol nascer alguma vez? Então imagine o sol nascendo, né? Tá aquela escuridão da noite e dali a pouco vai clareando, 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 clareando. Dali a pouco aparece o sol vai subindo, subindo, subindo até chegar no nível mais alto, que é o auge, o ápice, que é o meio-dia.
Muito bem, ele está fazendo aqui em Provérbios essa analogia, falando do nosso caminho. Tem que ser como a luz da aurora, não é? Aí, fazendo um paralelo aqui com o Salmo 119, verso 105, o texto vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, né? O texto aqui diz o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que é justificado pela fé, começa a estudar a palavra e se alimentar dela, vai caminhando em luz dia após dia. Lembrando que luz, não é o Senhor Jesus, né? É a palavra de Deus. João 8,12, o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, que citei agora Salmo 119, verso 105. Então a palavra de Deus é luz. À medida que eu vou aprendendo e praticando, eu vou andando num caminho iluminado, abençoado, sábio. Então é de suma importância, querido, seguir, não é, o que a palavra diz, não só aprender na teoria, mas principalmente na prática. Lá na carta de Tiago 1,22, o texto diz que nós não devemos ser somente ouvintes esquecidos da palavra, mas praticantes. Muita gente só ouve, muita gente ouve bem, muita gente conhece a teoria, mas nem todos têm a prática. Aquilo que nós aprendemos, nós temos que praticar, nós temos que colocar em prática. Aqui ainda na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, e aqui um parênteses, né, Gálatas 5,19, fala que a inveja é obra da carne. Espírito faccioso, facção, a popular panelinha, né, aquele individualismo, aquele grupinho. E aí há perturbação em toda obra perversa. Olha o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa, né, é a sabedoria que vem do alto. E é interessante que no livro de Provérbios nós temos um chamado, uma convocação para buscar a sabedoria que vem do Senhor. No capítulo 2 de Provérbios, deixa eu ler aqui, é um texto preciosíssimo, né? Tem um subtítulo aí na tua Bíblia, em cima do capítulo 2, na minha diz a excelência da sabedoria. Olha o que diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Um detalhe, né? Deus aqui, né, falando não só com Salomão, mas é óbvio, na palavra se referindo a todos nós, Salomão se referindo ao povo da época, e aqui Deus se referindo a todos nós, né? Muito bem, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares ao teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha o versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. Eu li aqui Provérbios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Então, a sabedoria, o conhecimento que vem de Deus, amados, nós temos que querer, desejar, buscar, aplicar o coração. Lá no livro de Esdras, no capítulo 7, olha só, tem um texto aqui poderoso, no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo de número 10, né? Lá em Provérbios 2 se convoca para buscar a sabedoria, o conhecimento, o Senhor. Esdras 7,10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Nós temos que preparar o coração. Tem inclusive uma mensagem, depois da aula que assisto a mensagem aqui do pastor João Ribe Palharim, digite assim no YouTube, João Ribe Palharim, os direitos do homem de Deus,
Querido, querida, quando nós conhecemos a palavra nos impõe deveres. Nós temos que viver em santidade, nós temos que ter uma vida de oração, de jejum, não é? De obediência, de fidelidade. A palavra nos impõe deveres, mas nós também temos direitos, prerrogativas. Quando nós cumprimos os deveres, nós usufruímos dos direitos. Quando nós preparamos o coração e cumprimos o que a palavra ensina, queridos, Deus começa a realizar o desejo do nosso coração. Quando Deus contempla o nosso coração que está inclinado a Ele, buscando a Ele estando em primeiro lugar, voltado para Ele, aí Ele começa a realizar o desejo do nosso coração. Não é? Esdras entendeu isso, ele preparou o coração, buscou ao Senhor. O texto diz para buscar e para cumprir. Querido, querida, nós vivemos numa geração, infelizmente, muita gente não cumpre a palavra, não vive. Né? Como falei há pouco, infelizmente vivemos numa época de escândalos. Né? Infelizmente, Jesus disse, Lucas 17, é impossível que os escândalos não venham, mas nós não podemos ser objeto de escândalo para ninguém. Nós temos que aplicar o nosso coração para ser cumpridores da palavra. Praticar o que ela ensina, né? Praticar como ela ensina. E cumprindo, a nossa vida vai ensinar os outros. A nossa vida, né? Está escrito primeiro de Paulo a Timóteo 3,7, o servo de Deus tem que ter bom testemunho até dos que estão de fora. Olha só, na vida de Esdras, ele estava na Babilônia, né? Politicamente, entre aspas, na condição de escravo, mas ele aplicou o coração. Se você continuar a leitura aqui do capítulo 7 de Esdras, ele falou com o rei Artaxerxes e o rei liberou o povo. Já havia um decreto, né, do rei Ciro, segundo Crônicas termina com esse decreto. O primeiro livro de Esdras, até dizem os estudiosos que foi Esdras que escreveu, não só o livro que leva o nome dele, mas também o livro das Crônicas. Então, termina o segundo livro de Crônicas e inicia Esdras dizendo sobre esse decreto de Ciro. Mas quem colocou em prática foi o Artaxerxes, o rei Artaxerxes, através da vida do Esdras. Ele, né, aplicou o coração, buscou na pregação, o pastor João conta sobre isso, né, a mensagem é sobre isso, as bênçãos advindas de buscar o Senhor, de aplicar o coração. Ele voltou para Jerusalém, o rei disse, você quer ir para Jerusalém? Pode ir. Ele disse, mas eu quero levar o povo comigo. Eles podem levar, mas eu vou precisar de ouro e prata, leve tudo. Mas eu quero levar os utensílios do templo de volta, pode levar. Vou te dar a carta para você ter passagem por todo o reino e tal e tal. Olha só, leia aqui o capítulo 7 todo. Assista depois a mensagem do pastor João Ribe, os direitos do homem de Deus. Vale muito a pena. Então, quando nós aplicamos o nosso coração na palavra, queridos, Deus começa a realizar o desejo do nosso coração. É o que diz o salmista no Salmo 34. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quando nós nos deleitamos no Senhor, vivemos a palavra, praticamos, então Deus, Ele concede o desejo do nosso coração quando o nosso coração já está inclinado para Ele, voltado para Ele, não é? Voltado completamente para Ele. Lá em Deuteronômio, queridos, no capítulo 4, olha que palavra poderosa. Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 4, olha o que Deus usou Moisés para dizer. Deuteronômio, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus e vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides herdar, guardai-os, pois, e fazei-os, os estatutos, os ensinamentos, né, praticar a palavra, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos de todos os povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha só, que promessa gloriosa. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós dispomos o coração, preparamos o coração, conhecemos, praticamos, temos vivência com Deus, a sabedoria de Deus entra no nosso coração.
não é uma sabedoria que se aprende numa faculdade, não é uma sabedoria de vivência, não é? Por exemplo, idoso tem muita sabedoria de vida, não é? Muitos anos de vida, vai ter uma sabedoria de vida. Essa sabedoria, querido, é uma sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria não é só convivência, é uma sabedoria prática, uma sabedoria para o dia a dia. Aqui na apostila, no final da página 2, o dicionário define sabedoria como eu vou ler aqui as definições: qualidade, caráter de quem ou do que é sábio, grande instrução, ciência, erudição, saber, acúmulo de conhecimento, ciência, justo conhecimento das verdades, temperança, reflexão, sensatez, discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Olha só. Então, o livro de Provérbios nos conclama a sabedoria, a buscar a sabedoria que vem do Senhor. E aqui vai falar de várias temáticas, vai falar de família, vai falar de relacionamento com os filhos, como ensinar, como instruir os filhos, vai falar como o marido, a esposa deve ser, não é? No capítulo 3, vamos lá comigo, Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Não é aquela pessoa que só confia em si, se acha mais sábio que os outros. Continuando, verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem tem nojo da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha só, pare e pense comigo. Você que me assiste agora, quando você era criança, você apanhou? Você levou surras do seu pai, da sua mãe? Né? Aquela peia, aquela cintada. Você lembra de alguma surra que você levou que você não esquece até hoje? Né? Eu já falei em outros vídeos, eu me lembro de uma que eu levei quando eu tinha acho que 5, 6 anos. Eu aprontei, peguei um estilingue e atirei uma pedra numa pessoa. Meu pai me pegou com um fio de energia e tome lapada, mas eu chorei, mas foi uma vez só. Mas na hora, fiquei com raiva dele, na hora doeu, ficou os vergões. Mas hoje eu, como adulto, entendo que aquilo foi necessário por aquilo que eu fiz. Não é que meu pai não me amava, não, ele tinha que me corrigir, porque as surras que eu levei, que você levou, contribuiu para formar o caráter que nós temos, que eu tenho, que você tem, não é? Para fazer de mim, de você, um homem de bem, uma mulher de bem, não é? Então, a palavra diz que Deus repreende o filho que ama, não é? O autor aos Hebreus repete isso lá no capítulo 12. Como é que Deus faz isso? Lá em Hebreus 12, o texto diz que Deus açoita. Qual é o açoite que Deus usa? As lutas, os problemas, as dificuldades, as aflições, não é? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, João 16:33, lá em Isaías 48:10, o texto diz que Deus nos purifica, que Deus nos coloca na fornalha da aflição. Olha só. Então, está escrito também, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que é necessário passarmos por várias provações e aflições para a nossa fé ser lapidada, para aprendermos a confiarmos mais nele, né? E continuando aqui no versículo 13, que é o verso inicial da apostila, diz assim, Provérbios 3:13, bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e adquire o conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu
pescoço. Olha só. Então a sabedoria que vem de Deus, amados, tem que entrar em nosso coração e ser suave. Se você continuar a leitura aqui, a sabedoria ela vai sendo personificada numa pessoa e ela vai apontar para uma pessoa que é o Senhor Jesus, não é? Que é o Senhor Jesus, que é a sabedoria de Deus, né? Jesus é a própria sabedoria de Deus, como está escrito em 1 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 30, Lucas 11 também. Então Jesus é a sabedoria viva, personificada, demonstrada. Nós temos que viver como Jesus viveu, mas para isso eu tenho que conhecer a vida dele, eu tenho que conhecer a Escritura, eu tenho que conhecer tudo. E essa sabedoria que Deus coloca no nosso coração não é só em relação à Escritura, à palavra, mas de maneira ampla, de maneira geral. A sabedoria que Deus colocou no coração de Salomão, queridos, foi sobre tudo, não é? Política, sobre como se relacionar com as pessoas, como tratar, né? A rainha de Sabá fica boquiaberta de ver as roupas que Salomão vestia os servos criados. Não era só ele que se vestia de linho fino, né? Os seus criados também eram muito bem vestidos. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 9, deixa eu ler aqui para você o texto, segundo de Crônicas, capítulo de número 9, o texto diz no versículo número 3, vou ler aqui na King James: a rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa. Olha só, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados. Olha só, e copeiros. E não era só Salomão que se vestia bem com roupa de linho, os servos também se vestiam com roupas lindas, belíssimas, bem trajados, bem apresentáveis. Não é? Versículo 4 ainda: e os holocaustos que ele oferecia na casa de Yahvé. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: o que ouvi na minha terra acerca de todas as suas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava, até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria, e tu ultrapassaste muito a fama que ouvi. Olha só, ela ficou boquiaberta, era uma rainha, não era uma pessoa sem cultura, sem conhecimento. Era uma rainha. Então, querido, querida, quando você deixa a palavra entrar no seu coração, quando você vive ela, essa sabedoria se torna notória. É necessário, né, comentar, não temos como não falar, não é? Nós temos que trazer essa sabedoria para a nossa vida, para a prática, para o dia a dia, né? Infelizmente, nós vivemos num tempo de muitos cristãos que não têm sabedoria nenhuma, que não têm discernimento, que não têm entendimento. Muita gente, falei em outras aulas, né? O crente miojo, instantâneo, não é? O crente dodói. Você conhece aquele crente dodói? Qualquer coisinha já, não vou mais na igreja, não vou mais não sei o quê, não vou mais... Não, querido, não. A gente tem que ter uma fé de resistência, de perseverança, né? Prosseguir, continuar. A sabedoria entra, a gente toma decisões com sabedoria, segundo a vontade de Deus. Uma pessoa que ainda não tem sabedoria, ela toma decisões impulsivas, não avalia, não tem prudência, porque a prudência é avaliar a consequência das atitudes, das ações, né? O que vai gerar, qual o resultado. O prudente avalia antes de tomar. O sábio tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim: o inteligente aprende com os próprios erros, os sábios com os erros dos outros, e o tolo nunca aprende, né? A Escritura está aqui para nos ensinar, para nos instruir. Então, seja sábio, aprenda com a Escritura, aprenda para você aplicar. E olha que coisa interessante, Salomão, na Escritura é tido, com exceção de Jesus, é claro que é a própria sabedoria personificada, Salomão é o homem mais sábio que já existiu na terra. Mas olha que coisa, essa sabedoria toda que ele teve, com o passar do tempo, ele acabou deixando a Deus e abandonando ao Senhor e caindo na idolatria. Depois você pode conferir o primeiro livro de Reis, capítulo 11, que vai falar da idolatria de Salomão. Ele fez algumas alianças que não era para ter feito. Uma das coisas que ele não vigiou e não guardou o coração e deveria ter guardado, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 em diante, vai falar dos deveres do rei.
Olha só, lá em Deuteronômio 17, o texto diz assim, falando do rei: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Quando o texto está dizendo aqui, queridos, é óbvio que Deus aqui, ele não está dizendo, eu quero que o rei, quando houver, seja pobre, não prospere. Davi foi um homem muito próspero, mas ele conservou o coração no Senhor até o final da vida, até o final. Só que Salomão, ele multiplicou para si mulheres, ouro e prata. Se você ler o segundo livro de Crônicas, né, o livro de Reis, o texto vai dizer que no tempo de Salomão, a prata era como pedra do chão, tinha muita riqueza. Salomão chegou num ponto dele ter 1000 mulheres, muitas mulheres. Mas essas mulheres não eram todas israelitas, judias. Essas mulheres ele foi casando com outras mulheres de outras nações, fazendo alianças políticas. E aí casou com egípcias, casou com outras de outras nações, e essas mulheres foram trazendo as suas culturas, os seus deuses, e no momento que ele vai envelhecendo, ficando velho, o texto vai dizer que ele se envereda pela idolatria, por esses deuses das mulheres, e constrói altares para esses deuses, né, em Jerusalém, em todos os lugares, e Deus vai ficar irado com isso. Então, querido, por mais que Deus te dê sabedoria, guarde o coração. Guarde o coração. Ele disse isso em Provérbios. Olha que coisa interessante. Provérbios 4, versículo de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso é muito sutil, querido, isso é muito sutil, a linha é muito tênue. Por mais que Deus te honre, por mais que Deus te dê sabedoria, Deus te coloque numa posição de destaque, Deus te prospere, enfim, lembre-se sempre, é Ele. Toda honra e toda glória é dele, não é? Guarda o coração, guarda, porque o orgulho, a soberba nascem no coração. Isso é perigoso. Os outros podem não ver, mas Deus conhece o que está no nosso coração. Deus conhece o que está aqui dentro. Às vezes tem gente que se soberbece porque, por exemplo, dá aula bem, ou porque prega bem, ou porque tem um dom, ou porque prosperou, tem dinheiro, ou porque é famoso por ser pregador, enfim, por alguma situação. Isso é muito perigoso. Cuidado com o teu coração, conserve um coração humilde, conserve a palavra no seu coração, conserve um coração temente, né? Lá Jeremias 17, o texto deixa claro, no versículo 9, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deus, ele examina as intenções do coração. Davi deu esse conselho para Salomão. Antes de Davi morrer, ele vai dar esse conselho a Salomão. Ele diz o seguinte, exatamente o que eu estou lendo para você. Primeiro livro de Crônicas 28, versículo de número 8, o texto diz assim, Davi falando, Davi ainda estava vivo falando com Salomão. Primeiro Crônicas 28, 8. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. Detalhe, é no tempo do reinado de Salomão que a promessa da extensão territorial que Deus havia dito a Abraão se cumpre. No tempo de Salomão, né, começou com Davi, claro, né, que foi o grande conquistador, unificou a nação, tudo mais. Salomão vai governar, a extensão de terra dele vai ser até o rio Eufrates, até o Egito e até o Líbano e até a oeste, até o mar Mediterrâneo. É no tempo de Salomão que a vastidão da terra que Deus prometeu a Abraão se cumpre. Mas continuando aqui, 1 Crônicas 28, 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha só, Deus esquadrinha, queridos, as intenções do nosso coração. Tem muita gente que tem bênçãos travadas que ainda não recebeu porque o coração tem intenções impuras. Como é que Deus vai realizar o desejo do teu coração se a tua intenção não é impura? Você tem vontade, por exemplo, de prosperar, de ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, para quê? Para dizer que é melhor do que os outros? Para ter mais dinheiro do que os outros? Para ostentar? Você tem o desejo de pregar a palavra de Deus, de ganhar almas, para quê?
para mostrar que é melhor que o outro pregador, para ter uma igreja com mais gente do que o outro? Quais são as intenções? As intenções do nosso coração têm que ser puras, verdadeiras, sinceras, agradáveis ao Senhor. Então, busque a Ele de todo o coração. Deixa a palavra dele entrar, pratique o que essa palavra ensina, que eu não tenho dúvida que tudo irá bem na tua vida, né? A sabedoria será suave ao teu coração, ao teu entendimento, e a bênção do Senhor repousará sobre ti. Muito bem, aqui na apostila, na página de número 4, o texto vai dizer, né, eu já falei há pouco, no Novo Testamento fica evidente que o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. Ele próprio diz isso. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Lucas 11:49. O apóstolo Paulo fala de Jesus também, né, como sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24 e 30, ele diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, verso 30 agora, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Durante o reinado de Salomão, ele atingiu o ápice da área espiritual, política e econômica, e é provável que Salomão tenha escrito esses provérbios quando estava na meia-idade, né? Antes do cara declinar. Salomão foi mais sábio a escrever do que no viver. Nós temos que ter sabedoria não apenas teórica, mas principalmente prática, vivenciar, né? Viver a palavra. Deus quer, amados, um povo que ama a palavra dele. Deus quer um povo que ora. Deus quer um povo que clama. Deus quer um povo fiel a ele. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Espero que esta aula tenha te edificado, tenha te esclarecido, tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. Mais uma vez eu te peço, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever no canal, ative as notificações para você receber as próximas aulas que eu postar, deixa aí também o seu joinha, o seu like, e eu te peço também para você ser um pregador do telhado. Ouça esse meu recado muito importante e torne-se um pregador do telhado, tá bom? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52-844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52-844-412, 1000 ao contrário, 01. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?